Olá pessoal, então nessa aula nós vamos ver aí sobre alguns outros termos diferentes da pesquisa estatística. Nós vimos então na aula passada o que é uma variável e o valor da variável, né? Então a variável é sobre o assunto que se está querendo pesquisar, né? E o valor da variável são as coisas que estão se encontrando ali dentro dessa pesquisa. Como nós tivemos o exemplo lá, variável esporte preferido e valores dessa variável seria os tipos de esporte. E aqui nós vamos ter agora o exemplo para nós aprendermos sobre o que é frequência absoluta e frequência relativa. Frequência seria a quantidade de vezes em contagem e unitária de que aparece aquele valor da variável. E frequência relativa seria a porcentagem desses valores. Tá? Então, frequência absoluta é você contar quantas vezes aparece aquilo naquela pesquisa que você está fazendo, quantas vezes aparece aquele valor que você está pesquisando. E a frequência relativa é qual é a porcentagem que está aparecendo esse valor que você está pesquisando. Vamos voltar aqui no exercício da página anterior, que é um exercício bem interessante para a gente entender. Então nós temos aqui, ó, foi feita uma pesquisa no grupo de uma universidade em que a variável dessa pesquisa é o seu estado de origem, né? O estado que você nasceu, de qual estado você veio, talvez também aqui. Aí nós temos algumas respostas. Então nós encontramos alguns estados aqui, Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Rio de Janeiro, Paraná. Vamos contar quanto que nós temos de cada um deles. Então, Minas Gerais, ó, nós temos 2, 3, 4, 5, 6. Então nós temos aí 6 absoluto, né, frequência absoluta de Minas Gerais. Então, Minas Gerais aparece 6 vezes nessa pesquisa. Vamos ver o outro estado. Vamos ver aqui, ó, Bahia. Bahia aparece, ó, 1, 2 vezes. Então, a frequência absoluta da Bahia é 2 vezes. Vamos ver aqui a frequência absoluta de Alagoas. Alagoas aparece 1 vez, só 1 vez. Então, Alagoas só aparece 1 vez. Vamos ver aqui Rio de Janeiro. Rio de Janeiro aparece 1 vez, 2 vezes, 3 vezes aparece aí Rio de Janeiro. E vamos ver agora Paraná. Paraná aparece 1 vez, 2 vezes. Então essa é a quantidade aí que aparece a frequência de cada... Opa, 3 vezes. Pulei um Paraná aqui, ó, 3 vezes. Tá? Aí tá perguntando aqui, né? Qual é a variável? Estado brasileiro, né? De que tipo ela é? Ela é uma variável qualitativa, né? Lembrando aí. Quais são os possíveis valores dessa variável? Os valores dessa variável são os estados aqui, Alagoas, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro e só, né? Então esses seriam os valores. E qual desses valores apresentou maior incidência? No caso, quem apresentou maior incidência que a gente viu aqui foi Minas Gerais, né? Teve uma frequência relativa aí de 6, aliás, desculpa, absoluta de 6 vezes. Então aqui nos balãozinhos, né, as crianças estão explicando sobre o que a gente acabou de fazer. Variável, né, estado brasileiro, valor da variável de Minas Gerais 6, né, absoluta, e assim por diante. Agora, como que eu calcularia a frequência relativa dessa pesquisa? Então, por exemplo, nós temos aqui uma quantidade de 15, né? 15 estados, 15 variáveis aqui apareceu. Então, ou seja, esse total de variáveis a gente vai usar agora no esquema da fração, tá? Então nós temos aí que o total foi 15. Deixa eu colocar aqui a luzinha. Então nós temos aí que o total
nós temos aí que o total foi 15. Em Minas, aparece 6. Então, lembrando lá sobre fração, né? Parte sobre total. Então, você tem 6 de 15. É a mesma coisa que você ter 6 dividido por 15. Mas dá para simplificar, lembra? Dá para mim simplificar por 3 em cima e por 3 embaixo. Então, dá para mim simplificar por 3 e por 3. Eu vou ter aí, então, 2 sobre 5. É mais fácil eu fazer essa divisão, né? 2/5 do que 6/15. Aí a gente lembra que divide o de cima pelo de baixo. Essa divisão, como vocês estão vendo, não dá para começar, né? Porque precisa fazer o esquema do 0 e vírgula. Então 0, 0 e vírgula. Aí 5 cabe quantas vezes no 20? Cabe 4 vezes. Então 4 vezes 5 dá 20. Deu certinho. Lembrando que esse decimal aqui, né, você pode chamar ele também de 0,40. Para você não errar quanto por cento ele representa, sempre lembra que na primeira casa são décimos, então você tem 4 décimos. Ou seja, você tem 40 centésimos, 40 centavos, 40%, né? Aqui, ó, 40 centavos, 40%. Então, Minas Gerais tem uma frequência relativa de 40%. Lembrando que, quando é porcentagem, a gente chama de frequência relativa, tá? Vamos pegar outro exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Nós temos aqui agora uma tabela que já está pronta, tá? Como vocês estão vendo aí. Dá um zoom aqui para melhorar a visualização. Como vocês estão vendo aí. Foi feita uma pesquisa aí de preferência de esporte ou de prática de esporte e acharam que natação 7 pessoas fazem, futebol 10 pessoas, tênis 3 pessoas e o total foram 20 pessoas. Aí ele já está colocando também aqui para você o resultado da frequência relativa, né, da porcentagem aí. Então natação corresponde a 35%, futebol a 50% e tênis a 15%. Mas como que ele chegou nessa resposta da porcentagem? Aquilo que nós acabamos de fazer, ele fez a divisão da parte pelo total. Então aqui, como ele já está contando o total, se ele não estivesse contando o total, você ia somar. Você ia somar todo mundo para chegar aqui no 20, tá? Então o 20 é o total. Então para mim chegar no 35%, eu vou ter que fazer o quê? Dividir o 7 pelo 20. Então eu faço o quê? A divisão, que já é o outro exercício, tá? Divisão do 7 pelo 20. Não dá para dividir, aquele esquema de 0, 0 e vírgula. 20 cabe dentro do 70 3 vezes. 60, que vai dar 60. Para chegar no 70 sobra 10. Coloca 0 de novo, não põe vírgula que você já colocou vírgula. Vai dar 5. Então você vai ter aí 35% lá que nós já vimos na tabela, né? Só dividir a parte pelo total. Então para você achar aí a porcentagem de alguma coisa, você tem que dividir a parte pelo total. Relembrar isso daí, né? Então a porcentagem é igual a parte dividido pelo total. Então, para você achar a frequência relativa aí de uma tabela, é você primeiro somar o total e daí fazer a divisão da parte pelo total, parte pelo total. Então, aqui, ó, o 35% foi 7 dividido por 20, o 50% foi 10 dividido por 20 e o 15% foi 3 dividido por 20, tá? Vamos para a próxima página. Aí aqui, ó, é o exercício que ele está pedindo, tá? Ele está pedindo para você
construir uma tabela de frequências para a situação da variável estado de origem. Então, eu quero que vocês construam aí a número 11, tá? A 10 a gente já respondeu. Construir na número 11 uma tabela em relação à variável estados de origem. Eu vou colocar lá na tela dos estados novamente. Aí vocês vão pegar e preencher uma tabela. Uma coluna, você vai colocar nome dos estados. A outra coluna, a quantidade que aparece esse estado. E a outra coluna, o cálculo da frequência absoluta. Aliás, relativa, tá? Igual essa tabela aqui, mas no lugar de natação, futebol e tênis, você vai colocar o nome de cada estado. Bom, então, voltando aqui, né, nesse exercício. Pausem o vídeo e montem a tabela, calculando aí as frequências absolutas e relativas. Como você pausou o vídeo e já resolveu, então nós vamos aqui fazer essa tabela. Então nós temos aqui tabela estados. Eu vou colocar abreviado só para ir mais rápido. A frequência absoluta e a frequência relativa, que é a porcentagem. Tá? Então nós temos aí Minas Gerais e nós temos Rio de Janeiro. Nós temos também Alagoas, que é a L, se eu não me engano, tá? Se eu errar aqui, o professor de geografia me corrige. Nós temos o Paraná, que é o PR. Nós temos também... Não, acho que só, né? Só isso daí. Então, Minas Gerais, nós já sabemos que o total foram 15 estados, né? Total. Foram 15. Nós sabemos que Minas Gerais apareceu 6 vezes. O Rio de Janeiro eu já esqueci. Apareceu uma, duas, 3. 3 vezes. Alagoas. Apareceu uma vez. E o Paraná apareceu o restante, né? Então o Paraná apareceu o restante. Tem 9, 10, Paraná apareceu 5. Aí, a frequência relativa, então, de Minas Gerais, você vai fazer 6 dividido por 15. Do Rio de Janeiro, você vai fazer 3 dividido por 15. Do Alagoas, você vai fazer 1 dividido por 15. E do Paraná, você vai fazer 5 dividido por 15. Eu só vou fazer a divisão aqui do Alagoas, tá? Que é 1 dividido por 15, que vai cair naquele esquema que você vai colocar um zero a mais. Então, ó, 1 dividido por 15. O primeiro 0, 0 e vírgula não dá para dividir. No começo da divisão, o segundo zero, você coloca mais um zero lá, no começo da divisão, tá? Agora sim, 100 por 15 vai dar aí 6 vezes. E vai dar, não, 7 vezes. 70, não, vai passar, vai dar 6 vezes mesmo. Vai dar 90.
Ó, essa continha aqui vai dar infinita, vai dar 6 de novo, 0,06666. O que que você vai fazer então? Você vai pegar aqui, pode cortar isso daqui e falar que foi 6%, tá? Lembrando que a porcentagem a gente considera aí duas casas decimais por enquanto, tá? Então 0,06, você teve aí 6%. As outras é simplesinho dar aí o resultado exato, tá bom? Então, até a próxima aula. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar e resolver os exercícios com a tela pausada primeiro, depois você vê a resolução.